nós vamos falar sobre a morte. Quem nunca pensou sobre a morte? Ou melhor, quem nunca teve medo da morte? Seja da sua própria, seja a de um ente querido. Neste vídeo, eu vou te apresentar a perspectiva católica sobre a morte. Como um católico deve enxergar a morte? Ou melhor, como deveria enxergar, pelo menos. O que mudou na minha visão e o que tem mudado nela em relação à morte, desde que eu tenho procurado viver a fé católica. E o que Dom Henrique tem a ver com isso? Ou melhor, quem é Dom Henrique? Afinal, nem todos os que estão assistindo aqui sabem. É isso que você vai descobrir neste vídeo. Assista até o final. Que onda raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. E neste vídeo, que se apresenta como um vídeo meio aleatório, né? Afinal não tem muito a ver com os últimos temas que eu tenho tratado no canal, eu vou falar um pouquinho sobre a morte. Bom, o que me inspirou a falar sobre este tema são dois motivos. O primeiro deles tem a ver com um vídeo que eu assisti em um canal, por sinal um ótimo canal chamado Intervalo Literário, que é o canal de uma irmã de fé, né? No caso a Bruna, que é uma ex-protestante que se converteu ao catolicismo. E recentemente ela fez um vídeo falando sobre a morte, depois que ela se tornou católica, o que mudou na visão dela em relação à morte. Bom, então este é o primeiro motivo, né? Este vídeo me trouxe algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. O segundo motivo tem a ver com Dom Henrique, que muita gente nem sabe quem é. Então também neste vídeo eu me proponho a apresentá-lo para aqueles que não sabem. O que isso tem a ver com a morte e o que isso tem a ver com a minha vida. Inclusive eu peço que você me acompanhe neste vídeo até o final, porque no final eu tenho uma dica interessante para você em relação a este assunto. Com a morte, de certa forma, nós podemos dizer que é um grande mistério. Alguns têm um tipo de visão sobre ela, outros outro tipo, mas o fato é que ela acaba mexendo com todo mundo. Eu costumo dizer que a morte ela tem grandes poderes, até mesmo o poder de fazer um ateu acreditar em Deus. Eu costumo até brincar que não existe ateu quando o avião está caindo. Nessa hora não tem ateu. Normalmente as pessoas clamam por Deus, enfim, se desesperam. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Inclusive trazendo a minha experiência pessoal, né? A morte para mim sempre foi uma coisa desesperadora. Pensar sobre a morte, fosse ela a minha, ou principalmente a morte de um ente querido, sei lá, perder meus pais, né? Perder meus irmãos, meus filhos, enfim. Isso sempre foi uma coisa que muito me assustou. Então, como que eu lidava com esse tipo de situação? Eu simplesmente procurava não pensar nela. Então se liga na estratégia, né? Basta você não pensar que aquilo não vai chegar até você. Não faz muito sentido, é certo. Mas era a maneira como eu lidava com este assunto. E o que mudou depois que eu procurei me converter, né? A viver uma vida cristã católica de fato? Muita coisa mudou. E uma das principais é a maneira como eu enxergo a morte. Até porque a maneira como um católico enxerga a morte, ela deve ser diferente. E isso em que sentido? Ora, porque a perspectiva católica em relação à morte, ela é diferente do que normalmente as pessoas creem. O católico ele deve ter uma certeza que é, além de a certeza que nós morremos, que todos têm, né? Ninguém duvida disso, mas é a certeza de que a morte não é o fim, mas na verdade apenas o começo. E o começo do quê? O começo da verdadeira vida. Por quê? Porque trata-se da vida eterna. Nós, como católicos, entendemos que esta vida é apenas uma vida passageira, uma vida transitória, e que, inclusive, passa muito rápido, né? Se você for analisar, nós vivemos aí no máximo 70, 80, 90, 100 anos. Sorte de quem chega, inclusive, nessa idade. Tá, mas e depois? Morremos. E, no entanto, como católicos, nós professamos uma fé que crê que, a partir da morte, aí sim o nosso destino eterno ele é iniciado. Então a morte, na verdade, é o começo da vida eterna. Então essa é uma grande certeza que nós temos, certo? Mas o que define essa nossa vida eterna, esse nosso destino eterno? E é aí que entra esta vida. É justamente nesta vida que nós vamos tomar as decisões, nós vamos viver segundo uma maneira que vai nos garantir uma vida eterna, plenamente feliz ou plenamente infeliz. Então, na verdade, é uma coisa, a princípio, muito animadora, né, muito esperançosa, mas ao mesmo tempo assustadora. Afinal, o destino eterno
O seu destino eterno, ele vai depender da maneira como você procede nessa vida, né? Tipo, o seu proceder nessa vida. A maneira como você vive. As escolhas que você toma, as atitudes que você toma, as opções que você toma nesta vida são aquelas que vão definir a sua vida eterna para todo sempre. Então, o viver bem, né, o viver o mais próximo de Cristo, o viver em Cristo é o que vai me garantir uma vida de felicidade plena e eterna em Cristo. Pode até bater um desespero, né? Peraí, mas como que eu vou conseguir isso? Eu sou capaz disso? E aí que tá. Cristo nos deixou as ferramentas necessárias para que nós consigamos isso. Cristo nos deixou a igreja como mãe e mestra que nos orientará nesse caminho. Cristo nos deixou as ferramentas necessárias, que são os sacramentos, que nos garantem que nós conseguiremos viver essa vida de modo a alcançar a vida eterna, plena e feliz, em Cristo. E tudo isso vai depender, obviamente, das nossas escolhas, né? Da maneira como nós vamos querer viver esta vida para merecer a vida futura. Então, a grande mudança que aconteceu na minha vida e na minha visão relacionada à morte, depois que eu tenho procurado viver a fé católica, é justamente essa, o pensar na morte. O católico, diferente das outras pessoas que tentam não pensar nisso para que isso não chegue até elas, o católico ele deve procurar sempre estar pensando na morte. O pensar na morte, o ter essa realidade presente no seu dia a dia, na sua vida, faz com que você pense na maneira de viver. Parece contraditório, né, irmãos? Mas não é não. É isso mesmo. Quanto mais você pensa na morte, você pensa na sua morte, você pensa na possibilidade de você morrer, e todos podemos morrer, né? Daqui a 50 anos, ou amanhã, ou agora, né? Eu posso ter um treco aqui e cair diante das câmeras. Mas o fato é que o pensar na morte faz com que você pense na vida. Você pense na maneira como você vive e assim você se prepare para receber o prêmio pela sua vida ou o castigo pela vida que você levou. Então, você pensar na sua morte faz com que você procure viver melhor, viver adequadamente, viver conforme Cristo quer que você viva. Então, eu penso que essa foi a principal mudança, né? Porque não é que eu não tenha mais medo, é lógico que eu tenho medo. Quem não tem, dá um certo pavor, né, de você pensar nesse assunto. Mas, ao mesmo tempo, sempre que eu coloco a minha visão de fé cristã católica, me traz um conforto e uma certa tranquilidade, ou melhor dizendo, uma esperança, saber que se eu procurar viver, né, de acordo com uma vida condigna àquilo que nosso Senhor nos pede, então eu não tenho por que temer. E é isso que fizeram os santos, né? Quanto mais nos aproximamos da santidade, menos tememos a morte e mais até almejamos esse momento em que encontraremos o Senhor. Eu passei uma experiência mais ou menos próxima já a isso, né, na morte da minha avó, recentemente. Então, diferente de outros entes queridos que eu perdi em algum momento da vida, né, a morte da minha avó não foi tão chocante, tão impactante. Eu literalmente entendi que ela descansou, mas não no sentido comum, né, que as pessoas falam. Ah, descansou, já era idosa, estava sofrendo. Não, a minha avó ela teve uma vida de piedade, né, uma vida sacramental, uma vida de muita fé, e ela morreu dessa forma, morreu próxima a Deus, né? Então isso me traz uma grande esperança de que ela esteja junto a Deus. Continuo rezando por ela, né, por sua alma. A figura de minha avó, de meus avós, continua em minhas orações, mas agora a perspectiva é diferente. A maneira como eu enxergo a morte é diferente. Inclusive a maneira como eu me encontro quando, por exemplo, eu me confesso e estou em estado de graça, me coloca diferente. Eu tenho uma tranquilidade, né? Eu sei que a partir daquele momento, pelo menos quando eu estou ali, né, legal, em estado de graça, eu entendo que daquele momento eu poderia morrer e eu estaria bem com Deus. Diferente de quando nós pisamos na bola, né? Quando eu piso na bola, aí a situação já é outra. Aí já bate aquele medo, né? Oh, meu Deus, que não aconteça nada, né? Que eu consiga sobreviver aí até a próxima confissão. Mas o fato, irmãos, é que as coisas mudam. A nossa visão muda em relação a este momento tão difícil que é a morte. Bom, e onde Dom Henrique entra nessa história toda? Para começar, né, antes de falar sobre como Dom Henrique teve uma importância nesse meu processo de conversão, eu vou falar primeiramente quem foi Dom Henrique. Por que eu estou falando de Dom Henrique? Eu disse que era o segundo motivo, certo? Porque no próximo domingo, 18 de julho, completa 1 ano da morte de Dom Henrique. 1 ano que ele deixou esta vida, mas certamente foi encontrar aquele a quem tanto amou,
nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, e não esqueça, fique até o final deste vídeo, porque depois de falar sobre a biografia de Dom Henrique, eu vou falar sobre a relação que ele teve com este meu processo de conversão, e inclusive eu vou deixar para você uma dica muito interessante sobre este assunto, sobre a morte. Então aí vai uma breve biografia de Dom Henrique. Dom Henrique Soares da Costa nasceu em Penedo, estado de Alagoas, no dia 11 de abril de 1963. Desde cedo ele se identificou com a vida religiosa e já com 18 anos ele ingressou no seminário de Maceió, também em Alagoas. Ele tinha vontade de ser religioso, de ser um monge, então ele foi para uma experiência no Mosteiro Beneditino do Rio de Janeiro, isso em 1985. Ele ficou ali mais ou menos uns 4 anos, depois ele teve uma outra experiência monástica, mas em ambos os casos ele foi dispensado pelos seus problemas de saúde. Ele tinha uma saúde muito frágil, e isso não permitia que ele vivesse uma vida de monge. Dom Henrique então voltou ao seminário e foi ordenado sacerdote, isso em 1992. Ele também obteve um mestrado em teologia dogmática em Roma, na Universidade Gregoriana. Então ele passou uma temporada em Roma e depois voltou para o Brasil, tornando-se um pároco, um padre de uma paróquia. Exerceu seu ministério sacerdotal até o ano de 2009, quando ele foi escolhido para ser o bispo auxiliar de Aracaju. Em 19 de junho de 2009, ele foi sagrado bispo e tornou-se o bispo auxiliar de Aracaju, em Sergipe. Já em 19 de março de 2014, mais ou menos 5 anos depois, ele foi designado como o bispo de Palmares, uma diocese que fica no sertão pernambucano. Tá, até é normal, mas um bispo como tantos que nós temos no Brasil. Mas a diferença é que Dom Henrique iniciou um apostolado pela internet. Ele aproveitou as redes sociais, o YouTube, o Facebook e começou a gravar vídeos, diversos vídeos. E todas as pessoas começaram a perceber que ele era um bispo diferente. Ele foi agraciado por Deus com o dom da pregação. Fora que isso facilitava também, pelo linguajar simples que ele tinha, mas ao mesmo tempo incrivelmente diferenciado. Ele tinha o sotaque nordestino bem marcante, uma voz mansa, e a maneira como ele pregava, como ele ensinava, era de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro pastor. E dessa forma Dom Henrique se destacou como um grande bispo brasileiro. Ele recebeu inclusive o apelido de o Bispo do Brasil, porque ele, embora fosse o bispo de uma diocese no sertão pernambucano, a voz dele chegava em todo o país. Resumindo a história, Dom Henrique, ele enfrentou esse início de pandemia, instruindo, orientando os fiéis sobre como um católico deveria enfrentar um momento como este, inclusive entendendo que poderia ser um período de viver a fé verdadeiramente. E poucos meses depois, no início do mês de julho, ele foi infectado pelo Covid-19. Dom Henrique foi internado no início de julho e no dia 16, a saúde dele já deteriorando, ele piorando, a doença foi se agravando, ele resolveu deixar uma mensagem para os fiéis, exortando todos a ter fé e confiança em Deus, que ele estava fraco no corpo, mas forte no espírito. E 2 dias depois, Dom Henrique entregou sua alma a Deus e faleceu, portanto, ainda jovem, aos 57 anos de idade, no dia 18 de julho de 2020. Bom, agora que você já sabe quem foi Dom Henrique Soares da Costa, o que ele teve e o que ele tem a ver comigo e com este assunto que eu abordei neste vídeo. O início da pandemia foi desesperador para muita gente, inclusive para mim. Eu comecei a pensar na possibilidade de morrer, de perder parentes, de perder entes queridos, e foi este um dos motivos que me fez tentar mudar de vida e inclusive criar este canal Catholic Cholo. E poucos meses depois dessa minha iniciativa, o que aconteceu? A morte de Dom Henrique, como eu acabei de relatar para vocês. E foi uma morte que me abalou bastante. Eu sempre assisti os vídeos de Dom Henrique. Estes vídeos me ajudaram muito no meu processo de reaproximação de uma vida cristã. Então, quando ele morreu, isso me impactou como se fosse uma pessoa próxima a mim. E eu procurei ver se tinha algum vídeo, alguma pregação, alguma mensagem de Dom Henrique sobre a morte. E é aí que eu encontrei várias mensagens, e mensagens muito profundas. O que eu fiz? Eu resolvi fazer um vídeo onde eu compilei, eu reuni algumas mensagens de Dom Henrique Soares da Costa sobre a morte. E eu coloquei todas elas reunidas em um único vídeo. Então a minha dica que eu prometi para você ao longo deste vídeo
e que eu agora recomendo para você é que você assista ao vídeo onde Dom Henrique fala sobre como um cristão deve enxergar a morte. Como um cristão católico deve se preparar para a morte. É um vídeo que mexeu muito comigo e muito provavelmente possa ser útil para você. Você que é católico vai passar a ver a morte com outros olhos. Então, vou deixar este vídeo logo no início da descrição aqui do vídeo e também vou deixar aqui no card logo acima. Assista, reflita, guarde as palavras de Dom Henrique em seu coração. Veja como um cristão verdadeiro, como um católico de fato, deve enxergar a morte. Um cristão católico ele deve estar preparado para a morte, porque ela virá. E ele deve estar preparado para o encontro com o seu Deus. É isso, carnales. Eu deixo para vocês então essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Ela foge um pouco, né, do estilo de vídeo que eu vim fazendo aí nas últimas publicações. Mas espero que vocês fiquem com essa reflexão e que também gostem do vídeo que eu estou indicando para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fortaleça este canal para que essa mensagem chegue até o maior número de pessoas. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei!